Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar de Excel, da sequência da nossa série Edição Avançada de Links no Excel. Esse já é o terceiro vídeo e se você está chegando agora, eu não estou falando de hiperlinks, aqueles links básicos que a gente faz em formas, em uma célula, redirecionar para um site, não. Eu estou falando de trabalhar com muitas planilhas ou pastas interligadas, onde você precisa saber trabalhar com esses links, saber quebrar, gerenciar, editar e substituir esses links. É uma habilidade muito interessante do Excel que muito poucos cursos ensinam. Nesse terceiro vídeo nós vamos falar da caixa Editar Vínculos. É a caixa que gerencia todos os vínculos dentro de uma pasta de trabalho. E esse assunto é muito interessante, porque ele vai servir de base para os próximos 3 vídeos, onde a gente vai pôr a mão na massa e editar links de várias situações reais que eu vivi na prática. Então fica até o fim, vai na descrição, baixa essa planilha para fazer junto comigo e bora para a tela. Para quem trabalha com muitos números, planilhas, área financeira, controladoria, em alguns casos em áreas administrativas também, a edição avançada de links é uma habilidade essencial. Mas como eu disse nas aulas anteriores, não é o tipo de assunto, habilidade, que se ensina nos cursos. É aquele tipo de experiência que você vai conseguindo com anos de trabalho. E muitas vezes o colega do lado não quer te passar essas dicas porque vocês estão concorrendo. Eu vivi muito isso, eu tive muita dificuldade para aprender muitas coisas que eu sei hoje, porque o mundo corporativo é cruel. A edição avançada de links acontece quando você trabalha com muitas planilhas e até pastas interligadas. Nesta aula eu vou focar na caixa Editar Vínculos. Ela só vai estar habilitada no Excel quando existir algum vínculo na pasta. Parece meio óbvio, mas quando a gente procura o assunto, às vezes a gente se pergunta, poxa, por que eu não estou conseguindo abrir a caixa Editar Vínculos ou Editar Links, como eu vou mostrar aqui o caminho. Se eu entrar aqui numa pasta do Excel nova, olha o que acontece. Não tenho nada aqui, eu abri agora, não tem nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de link. Se eu vier aqui na guia dados, e então no comando editar links, mostra que ele não está disponível, não está habilitado, eu não consigo fazer nada. Obviamente porque não tem nenhum link nesta pasta. Voltando para a nossa pasta aqui original, quando eu venho na guia dados, olha o que eu tenho. O comando editar links habilitado, porque eu tenho vários links, vários vínculos nessa pasta, exatamente aqui na caixa Editar Vínculos. E o que nós vamos fazer nessa aula é conhecer essa caixa Editar Vínculos. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que cada uma dessas linhas que você enxerga é uma pasta de trabalho, é um vínculo com esta pasta original. E isso é muito interessante, porque quando a gente utiliza pastas de trabalho interligadas, muitas vezes você precisa substituir esses links. Em alguns casos, você precisa apenas atualizar esses links. E em outros casos, você precisa somente trocar referência dentro de uma das pastas. E também tem uma outra situação mista, que você precisa, além de substituir pasta, trocar referência dentro da pasta. E eu vou trazer todas essas situações nessa série. A primeira coisa que a gente precisa entender, quando eu seleciono um dos vínculos, ou seja, uma das pastas de trabalho, eu posso abrir essa fonte, exatamente isso. Se eu clicar no comando abrir fonte, o que ele vai fazer? Ele vai direto na origem. Então ele vai pensar um pouquinho, dependendo do tamanho do arquivo, e olha o que aconteceu. Entrou na pasta Budget, que vai ser suporte aqui para a nossa série Edição Avançada de Links. Então eu posso ir direto na origem do link, isso é muito interessante. Uma coisa importante é que eu posso ter aberto um desses links, um desses vínculos, antes de abrir minha pasta original, e eu fiz uma alteração lá. Quando eu abrir essa pasta, onde eu tenho todos esses vínculos, eu posso ter a informação aqui desatualizada, porque eu mexi na pasta antes sem atualizar o vínculo. Olha que interessante esse assunto. Nesse caso eu faço o quê? Vamos supor que eu fiz uma alteração aqui na pasta Forecast 6+6. Então eu não preciso abrir a pasta se eu não quiser. Basta eu vir aqui nesse comando atualizar valores. Quando eu atualizo esses valores, ele é muito interessante, porque ele atualiza tudo que tem na pasta Forecast 6+6 sem abrir a pasta.
Então isso é muito prático, dependendo da situação. Outra coisa que é muito legal, e nós vamos ver nas próximas aulas, é o seguinte. Eu tenho aqui um vínculo, a pasta Forecast 6x6. Eu trouxe esse exemplo porque ele é perfeito para entender a substituição de pastas. O Forecast 6x6, para quem não conhece, são 6 meses realizados, por exemplo, despesas. 6 meses de despesas que você já conhece, aconteceram, né? E 6 meses orçado, estimativa. E quando muda o mês, você precisa trocar esse arquivo para o 7x5. Ou seja, 7 meses reais com 5 meses estimados. Então nós vamos ter que substituir essa pasta. Fica tranquilo, nós vamos ter um vídeo só para substituir pastas mistas, pastas móveis, mas nesse vídeo eu só vou ensinar você como alterar a fonte. Fica tranquilo que no próximo vídeo nós vamos falar especificamente desse assunto. Então eu tenho aqui um vínculo que precisa ser substituído, Forecast 6x6, e eu preciso achar o 7x5, porque virou o mês. Então eu seleciono esse vínculo e venho aqui nesse comando, alterar fonte. Olha o que vai acontecer. O Excel vai me abrir uma caixa para eu procurar essa nova pasta. Então eu venho no endereço onde eu sei que estão os meus arquivos, vou entrar aqui em Forecast e note que eu tenho todos os arquivos aqui e estão disponíveis para download também. Lembra que eu tenho o Forecast 6x6? Agora eu preciso substituir pelo 7x5. Então basta eu clicar, dar o OK, olha o que vai acontecer. A tabela que eu estou utilizando, o trabalho que eu estou fazendo aqui, vai substituir todos os links automaticamente, sem eu ter que fazer isso de forma manual. Então isso é muito importante a gente entender. Outra coisa muito interessante da caixa Editar Vínculos é que você pode quebrar um vínculo. Isso é importante entender. Por quê? Você só vai quebrar um vínculo quando esse vínculo, esse link, essa conexão com outra pasta estiver causando problema no seu projeto. Então tem que tomar cuidado porque muitas vezes uma substituição de fonte já resolve. Se você estiver abrindo uma planilha, isso acontece muito, e ela está com referência a outra pasta que não serve para nada, ela pode estar te atrapalhando. E assim você pode resolver o problema utilizando esse comando, quebrar vínculo. Quando eu seleciono um dos vínculos e pressiono quebrar vínculo, o que vai acontecer? Vai quebrar essa conexão, vai tirar esse link e uma pasta não vai mais conversar com a outra. Então, de forma mais simples, é assim que a gente utiliza a caixa Editar Vínculos. Mas como eu disse, nós temos aqui 3 vídeos na sequência para praticar a edição avançada de links. E se eu fosse você, eu não perderia esses assuntos. Para finalizar, vou dar uma dica para você utilizar essa caixa, Editar Links. Como eu disse, quando você tem um vínculo, você vai encontrar esse comando aqui na guia Dados, dentro do grupo Consultas e Conexões. Mas se você quiser utilizar atalhos, pode ser meio complicado, porque eu vou ter que utilizar o Alt S2, Alt S2Z, um atalho grande. Mas você tem como encurtar esse atalho. Se você trouxer o comando Editar Links aqui para a barra de ferramentas de acesso rápido. Nesse caso eu tenho Alt 7, então o atalho ficou bem mais curto. Eu pressiono Alt 7 e eu abro a caixa Editar Vínculos com maior facilidade. Uma dica para você ser rápido e produtivo na hora de trabalhar com vínculos. Então esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, seja muito útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa aí no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.